Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Jornada da Mãe. E como eu sempre digo aqui, cada maternidade é única, cada mãe é única e cada relação que a gente tem com os nossos filhos também é único. E hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre maternidade atípica, que são as mães que possuem filhos que têm algum tipo de neurodivergência. E também hoje eu quero convidar uma pessoa especial, ela é terapeuta ocupacional, ela cuida de filhos de mães atípicas, né? Então ela tá aqui, ela vai contar um pouquinho como é a jornada de mãe dela, que é um pouco diferente da minha. E falar também, ela lida bastante com mães atípicas, então ela vai falar um pouquinho sobre isso também. Vamos juntos? Oi, Thaís, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, Jéssica. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha jornada. Quer contar pra gente um pouquinho de quem é a Thaís na jornada da mãe? Eu sou mãe de dois adolescentes, adultos, né? Eu tenho um filho de 20 anos e eu tenho uma filha de 17 anos. Né, hoje eles não moram mais em casa, né, eles já estão estudando fora, e eu costumo dizer que a minha maternidade ela foi construída, né, ao longo dos anos. E uma coisa que eu tenho aprendido com na jornada da minha maternidade é que cada filho é único, né, e muitas das vezes a gente peca por isso, né, porque a gente quer fazer, né, com o mesmo o que a gente fez com o primeiro, quer fazer com o segundo filho. E aí começam os problemas. Sim, a gente acha que vai funcionar, né? Sim, porque né, a gente sabe que nós somos seres únicos, né? E muitas das vezes eu até me culpava, porque eu fiz de um jeito, né, com o meu primeiro filho. E aí, quando foi a vez da Maria Rita, né, que é minha segunda filha, eu queria fazer igual, né? E eu não respeitando essa singularidade dela. Né? Então a gente foi aprendendo junto. Eu sempre falo isso para eles, que eu nunca fui mãe, né, de uma pessoa de 20 anos. Eu estou aprendendo a ser mãe de uma pessoa de 20 anos com o José Paulo. Eu já fui uma mãe de um filho de 17 anos, mas com a Maria Rita a jornada está sendo diferente, porque a Maria Rita tem necessidades diferentes, né? E eu preciso ir ajustando aí junto com ela para poder ser a melhor mãe que eu posso ser. Né? E é engraçado, né, porque eu acho que cada... né? Então eu já passei por um filho de 17 anos, mas aí vem a outra com 17, você fala, não é igual, não é né? igual. E eu fico aqui pensando, né, imagino que as mães também, tô com as minhas de 1 e 3 anos, né, eu fico pensando, nossa, às vezes a gente acha que é difícil, mas também ser mãe de adulto não deve ser fácil, porque... é aquela coisa, né, é lidar com a autonomia deles, é lidar com outro ser, que às vezes vai fazer escolhas que você não tem controle, né, 1 e 3, a gente ainda tem um controle ali do que eles fazem, né, Sim. Ou pelo menos tenta, né. Sim, eu falo que eu trabalhei para que eles tivessem essa autonomia que eles têm hoje, mas ao mesmo tempo tem hora que eu fico, peraí, eles têm que ir mesmo, né? Eu estimulei para que eles fossem autônomos como eles são hoje, né? Igual o José Paulo, ele faz 2 faculdades, ele trabalha, né? Ele tem o dinheiro dele, ele viaja, e às vezes eu fico sabendo que ele tá viajando pelas redes sociais. Por mais que em algum momento ele falou, eu vou tirar férias, e na correria do dia a dia eu esqueço que é aquela mesma data, a hora que eu olho eu falo, gente, ele foi, né? E muitos momentos, isso chega até a ser um pouquinho angustiante, sabe, lá no fundinho, falar, não queria que tivesse voado, né, mas filhos são pipas, né, eu falo muito isso para as mães que eu acompanho, né, que a gente tem que soltar os nossos filhos, né, dar oportunidade para eles, dói, né. viu, mas dói, porque assim, às vezes quando tá ali na correria, né, você já passou ainda mais pertinho assim, Sim. né, tipo a criançada tá ali, fim do dia então, que é aquela bagunça, o caos, é o caos, não é? Eu falo que as crianças, 6 horas da tarde... é janta, é banho, eu já falei aqui, depois das 18 é difícil você ver a mãe na rua, não sei que você sai pra, tipo assim, final de semana sai com as crianças, porque tipo assim, é janta, é banho, é aquela loucura, eu né? falo que é o suco do puro caos, esse horário nas casas, suco do puro né? caos. Porque eu sempre trabalhei fora, né? Eu falo que eu fui privilegiada porque minha mãe morava comigo, então a minha mãe
cuidou dos meus filhos para que eu pudesse trabalhar, né? Eu engravidei, eu estava no 2º ano de faculdade, então eu fui mãe desde o início da minha vida profissional, né? E a minha mãe dava esse suporte, então rede de apoio é fundamental, muito, né, Thaís? muito importante, né? E assim, eu sou imensamente grata. Eu sei que muitas mulheres, mães, não têm essa oportunidade, né? Mas eu fui privilegiada de ter a minha mãe, né? Até meus filhos, o Zé, eu acho que ele tinha 12 anos, né? E então ela acompanhou, né? Ela me dava esse suporte, né? E até ela foi, né, o meu modelo de mãe, né? Eu falo assim que a minha mãe foi minha referência para que eu, lógico, que a gente sempre quer mudar um pouquinho, né? Tipo, do que a gente pensa que a mãe da gente fez errado, né? Porque a gente pensa isso, né? E muitas das vezes, mas a minha jornada foi construída baseado na base, né? Que foi minha mãe, minhas tias, minhas vizinhas, né? Que foram mulheres, mães que eu convivi ao longo, né, da minha adolescência, né? Eu penso também que a jornada da maternidade vai muito de encontro com a nossa vivência. E eu percebo que muitas das vezes, né, a gente fica muito comparando, né, a sua história, né, que você teve na sua infância, com a sua mãe, né? A gente pode ter coisas parecidas, né, mas é muito único, né? E eu falo que ser mãe com o advento da internet deve estar muito difícil. Isso também é o suco do puro caos. Sim. Porque eu falo que por um lado, eu acho que é bom no sentido de que tem conhecimento bom, a gente pode, mas tem um excesso, né? Eu acho que ser mãe hoje, tá? Não sei se na sua época você sente essa diferença, né? Porque seus filhos já tá aí com 17, 20, né? É 17, 20, sim, né? Como que é? Como você sente? Porque hoje eu sinto que é mais difícil ser mãe. Porque, assim, é muita coisa, é muita cobrança. Aí você olha na internet, é o lanchinho de não sei o que, de carinha que você tem que fazer. Eu tenho... um monte de coisa. O jeito que você tem que ser, psicologia positiva, ou mãe dos anos 90, você fica, na cabeça borbulha. Eu tenho uma história, assim, legal pra contar da minha maternidade, que foi a introdução alimentar do José Paulo. Porque, assim, naquela época, a gente começou com 4 meses, não é igual agora que começa com 6 meses. E aí eu lembro que a pediatra me indicou, olha, você não pode usar nada de alumínio, então, sabe, eu ralava... Tinha que peneirar? Tinha, eu ralava o suco dele, eu nunca, não batia, eu ralava o suco dele num ralador, comprei de plástico, porque senão ia perder os nutrientes, sabe essa coisa, assim, de primeira viagem mesmo? E foi... Ele aceitou bem, né, os alimentos, só que para mim me causava alguns incômodos porque demorava muito. E a hora que eu ia comer, geralmente eu não tinha fome. E aí isso foi me angustiando até que um certo ponto eu falei, não, eu vou comer primeiro, porque aí eu vou estar bem para poder ficar o tempo todo que ele precisa. E eu lembro que um dia eu fui almoçar na casa de um familiar, e aí essa pessoa falou, como assim, você vai comer primeiro antes de dar pro seu filho? Nossa, eu me senti assim, a pior mãe do mundo, sabe? Aí a gente já começa com aqueles chicotes, né? De falar, ai, por que eu tô fazendo isso, tô fazendo errado? Mas, naquele momento, foi o que eu achava que era certo, e o que deu certo pra mim, né? Pra nossa rotina. E muitas das vezes eu sinto que as mamães, né, assim, que a gente acompanha, elas se comparam muito, né, assim, entre as outras mamães, né, então eu penso que a gente precisa de ter a segurança, não, eu estou fazendo o que é o melhor para o meu filho, aquilo que eu consigo nesse momento, né, porque muitas das vezes a gente, com essa comparação, a gente fala, nossa, né? Outra coisa que eu acho legal, assim, de compartilhar, quando ele foi pro aquele acampamento, geralmente eles vão no 9º ano, e aí todas as mães, no grupo de mães, chorando, tipo assim, ó, ai, porque ele vai ficar 3 dias fora, longe de mim, e eu tava super feliz, isso eu levei até pra minha terapia, que eu falei, gente, eu tô podendo proporcionar isso pro meu filho, até eu queria ficar com os meus melhores amigos 3 dias juntos, né, e eu me senti mal nesse momento, porque eu não senti aquilo que aquelas mães estavam sentindo. A gente não dá espaço para uma validação daquilo que a gente está sentindo, né? Porque é como se tivesse, tem que seguir isso, né? Ai, você tem que dar a comida primeiro pro seu filho, se teu filho vai ficar longe. Eu já tive essa sensação uma vez das meninas sair um pouco assim de perto e falar assim, nossa, posso respirar. Aí ao mesmo tempo fala assim, não, nossa, mas por que eu tô sentindo isso, né? Mas tem a ver também com isso da gente se cuidar primeiro.
né? E não por egoísmo, mas é que nem você falou, você percebeu que se você estivesse alimentada, você alimentaria ele muito melhor, e acho que é isso que você falou mesmo, tem a ver com essa singularidade da maternidade. Eu posso te falar o que eu faço e você pode se inspirar, mas tem que fazer sentido para você, para sua rotina, para sua maternidade, para os seus filhos, para sua casa, né? Porque não tem receita de bolo, né, Thaís? Sim, não existe, né? Igual você falou, né? 6 horas, aquele caos. Eu sempre trabalhei bastante, né? E aí eu chegava, eles queriam me contar como foi o dia, né? E eles estavam com fome, com sono. E aí eu criei uma rotina diferente. Então eu chegava e falava pra eles, nós vamos descansar 30 minutos. A gente ia pro quarto. Momento da gente ficar quietinho. Por quê? Nesses 30 minutos eu falo que a minha alma voltava pro meu corpo, né? Porque você teve um dia, né, de trabalho, de questões de outras pessoas, né, pra voltar, tipo, agora a Thaís mãe, né, e aí depois a gente levantava, ia tomar banho, né, a gente ia ver a questão da tarefa, se tinha feito, se não tinha feito. Era o que você precisava, Sim, né? Eu precisava para poder ser a mãe deles. Interessante, porque você primeiro faz aquilo que você precisa para depois estar disponível ali, porque não é fácil, por mais que a gente tenta, nem sempre a gente está disponível, a gente mistura as nossas emoções com as emoções deles, né, e vai ficando confuso pra gente e pra eles, na verdade. E eu falo que as crianças são tão espertas que ela percebe que a gente tá desorganizada e é aquele dia que eles fazem mais birra, né, e aí parece que você fala que um reflexo nosso, sim, né? Eles sentem que a gente não tá bem, né, então eu criei essa estratégia em casa para que a gente não brigasse, não tivesse, né, essa confusão e a gente pudesse aproveitar, né, esse momento, porque como eu tinha pouco momento para ficar com eles, que seria de qualidade, né? Porque muitas das vezes a gente se cobra também, né? Quantas vezes eu já pensei isso, né? Eu cuido do filho de todos e tô deixando os meus filhos em casa. Nossa, né? Eu imagino. Já pensei muito, já refleti muito sobre isso, né? Minha filha já teve ciúmes dos pacientes quando ela era pequenininha, né? Que às vezes eu chegava, comentava alguma coisa, né? Assim, em casa, e ela falava, eu não quero que você brinque, né? Assim, com fulano, ou a gente se encontrava, né, tipo, no shopping e tava junto. Ela falava, quem é? Né? E aí a gente tem que lidar com isso também. Sim, imagina, né? É um desafio, verdade. Pensando por esse lado, né, o fato de saber que sua mãe está com outras crianças, e às vezes quando é da mesma idade, então deve ser mais difícil ainda, né, Sim. Thaís? E hoje, como que é lidar, né? Eu consigo imaginar, mas não sei como que é ser mãe de adolescente, adulto. Como tem sido para você? Então, a gente tem tentado estabelecer alguns limites. Tem alguns momentos que eu tenho que dar aquela chamada, né? Eu falo assim que hoje eu não tenho mais apresentação do Dia das Mães, né? Eu não tenho mais festinhas infantil. Para, eu vou sofrer. Mas eu também... Mas é bom ouvir isso, sabe? Porque às vezes a gente precisa ir lá na frente e voltar para valorizar e a beleza tá na rotina, no dia a dia, né? E de curtir esse momento, porque muitas das vezes a gente tá na rotina, a gente pensa que isso nunca vai melhorar. Gente, ao mesmo tempo que você quer que fique pequeno, você já tá pensando lá na frente, Sim, né? Mas eu recebo vídeo, tipo assim, meu filho na balada, vídeo da música que eu ninava ele, né? Que é aquela música do rato lá, Um Anjo do Céu. Então, assim, várias vezes que ele tá na balada, ele ouve essa música, ele lembra de mim, ele me manda pelo WhatsApp. Que legal. Ou senão a minha filha me manda polêmicas do TikTok. Eu não tenho TikTok, mas tem alguma coisa que tá relacionada ao que eu estudo, né? Ao que eu trabalho. E ela fala, mãe, você tá sabendo? Tá acontecendo isso no TikTok? Eu falo, não. Aí ela me manda pra mim poder ver, né? E a gente vai tá construindo, né? Eu falo assim que tem momentos que tem, lógico, a gente tem discussões, né, igual a questão, muitas das vezes de um tema, tipo política, a gente já teve várias reflexões lá em casa, assim, bem acaloradas, sabe? Mas ao mesmo tempo a gente se respeita, pode ser que naquele momento a gente se altera um pouco, mas depois a gente fala, não, peraí, não é assim, né? E eu sempre tento mostrar pra eles que eles devem me respeitar. Eu sempre falo isso pra eles. Você pode ter 50 anos e eu vou ter 70 e poucos anos. Você deve respeito, porque eu sou sua mãe, né? Então a gente tem essa hierarquia, eu tento ser amiga deles, mas eles sabem que eu sou a mãe, né? Isso é muito claro na nossa relação.
Ah, isso é importante, né? Porque a gente precisa criar essa relação de respeito, né? É claro, ter essa parceria no sentido de amizade, mas também ter esse respeito pela mãe, né? Sim, porque eu vivi um pouco mais que eles, né? E eu falo muito, né, pra eles. A minha mãe foi minha melhor amiga, né? Assim, eu falo, minha mãe faleceu tem 9 anos e eu sinto falta todos os dias da minha mãe, né? E eu tive ela por 36 anos, né? E eles viveram parte, né, desses meus 36 anos dela como avó, né? Então eu falo, ó, a minha mãe falava comigo, eu abaixava, essa é a minha natureza, né? A minha personalidade, eu abaixava a cabeça e tudo bem, né? Eu falo que a minha mãe, a gente conversava com o olhar. Se a gente estivesse aqui nesse ambiente, tivesse acontecendo alguma coisa que ela não estava gostando, só dela me olhar, eu entendia que era pra mim, Sabia. né? E a gente tô tentando passar, né, os valores que a minha mãe, né, e meu pai passou pra mim, pra minha irmã, pra eles, né? Então eu falo que a nossa maternidade vai sendo construída com as maternidades em volta, né? Igual eu falo que amigas, né? Eu falo que as mães que eu atendo me ensinam muito a eu ser mãe, né? Eu falo que eu aprendo muito com elas a ser mãe dos meus filhos. Imagina. Muitas das vezes elas não têm nem noção disso, o quanto elas contribuem para minha maternidade, né? Vendo, né, as trajetória delas, né? Elas ressignificando, né? Porque eu falo que a gente tem muito a nossa maternidade ideal, né? Igual, ai, meu filho vai crescer, vai fazer isso. Que é longe da realidade, né? Isso, aí tem a maternidade real e a ideal, né? E muitas das vezes a gente tem que matar essa maternidade ideal e viver a real, eu acho que ela né? morre assim que nasce, né? Porque a gente tem aquele filho idealizado, aquela maternidade idealizada, nasce, você fala assim, não é assim, não é desse jeito, não é verdade? Sim. Ô Thaís, pensando, né, você trouxe um pouquinho aí, né, você falou um pouquinho da sua jornada aí como mãe, e aí você foi falando, né, o quanto a gente aprende com outras mães, né, a gente até comentou, nessa era aí da internet, rede social, a gente compara muito, mas ao mesmo tempo, quando a gente se une com outras mães, é bom, porque a gente vai conhecendo uma trajetória da outra, eu acho que a gente, ao invés de comparar, a gente pode ir se inspirando nas outras e trazendo aquilo que faz sentido para nossa vida, né. Queria que você contasse pra gente um pouco, né? Porque você tá aí lidando no dia a dia com mães atípicas, é isso? Como que é um pouquinho da sua rotina? Até pra gente entender e levar um pouco, né? Afinal, o que são essas mães atípicas, né? Quais são esses filhos? Até mesmo a demanda, né? Porque a maternidade, ela já tem uma carga de estresse emocional, ela já é uma carga alta, né? E aí tem uma diversidade de maternidade, tem maternidade solo, enfim. Mas hoje, falando da maternidade atípica, como que é? Conta pra gente um pouco, né? Porque a ideia também é a gente trazer conhecimento, né? A Thaís não é uma mãe atípica, mas ela tá sempre ali com mães atípicas. Eu sempre digo, eu nunca vou saber como é, né, essa maternidade atípica, né, mas eu penso da minha perspectiva enquanto terapeuta ocupacional, né, eu vejo que as mães, elas estão muito cansadas, né, as mães estão esgotadas, né, eu sinto que muitas das vezes elas precisa de trabalhar dentro dela essa questão do engajamento delas com relação, assim, aos... Como que eu diria? Elas precisam de estar lutando por coisas que nós não precisamos, nós que não somos uma mãe atípica, que isso passa despercebido aos nossos olhos. A todo instante, a grande maioria das mães atípicas, a gente não pode falar que são todas, né? Mas a grande maioria tá lutando por coisas simples do dia a dia, que não faz parte da maternidade. E que é um a mais, um a né? mais. Porque a maternidade por si só já carrega um monte de responsabilidade. Imagina você ter que lutar por aquilo que deveria já ser o básico, né? Que os filhos delas têm direitos, mas muitas das vezes esses direitos não são respeitados, né? Então eu imagino que isso deve ser muito desgastante, tanto emocionalmente como fisicamente para elas, né? Eu sinto que elas... muitas das vezes elas têm que abrir mão, né, assim, eu vejo muito na clínica, elas abrem mão da carreira,
né, para poder cuidar do filho, porque não tem uma rede de apoio, né? Eu vejo também, assim, muito no dia a dia, que muitos pais se vão e as mães ficam, né, por causa da questão da deficiência do filho, né? Outras vezes o pai está na mesma casa, mas quem realiza tudo é a mãe, né? Alguns pais, né? A gente tem muito pais, né, assim, que são super participativos, que estão ali junto, mas eu já tive casos, né, ao longo desses meus 18 anos de formada, que o pai, tipo, cobrava da mãe, ó, você não tá trabalhando, então você tem que dar conta, né, você tem que fazer isso, você tem que, né, tentar fazer de tudo para dar certo, e a gente sabe que não depende, né, só da mãe, né, depende da família como um todo, né, na clínica a gente sempre fala isso, que quando chega uma criança para nós lá, não é só a deficiência da criança, né, mas é a gente olhar para essa família como um todo, né, para como que tá a questão emocional dessa mãe, desse pai, como que eles estão em relação a esse diagnóstico, se aceitou, se não aceitou. Porque isso provavelmente interfere, né, no seu trabalho ali com a criança ou o jovem, né, adulto, que você tá lidando, né? Interfere super, porque assim, se uma família não tá conseguindo processar ainda com relação a esse diagnóstico, ou muitas das vezes eles têm que lutar e brigar muito por causa de um diagnóstico, porque vai num monte de médico, um monte de terapeuta e não consegue fechar, né? Não é uma coisa assim, 1 mais 1 é 2, né? É muito complexo, né? E eu vejo que em alguns momentos estão levando isso muito desse 1 mais 1 e 2, tipo como uma receita de bolo, e não é, né? E eu acho muito bonito a força e a coragem das mães atípicas. Se você olhar na história, né, todas as ONG, tudo que tem hoje, né, na neurodivergência, quem começou foi uma mãe, né? Então, assim, muitas das mães, usam da dor, né, para ter coragem e ir em busca de direitos, né? Então, e transformar isso em algo maior ou em um benefício realmente para todos, não só para o seu filho, né? Então eu acho muito bonito. Eu adoro quando eu chego na recepção e elas estão conversando entre si, né? Uma coisa que eu sempre falo, olha, por mais que tem 2 mães, né, com criança dentro do espectro autismo, um exemplo, conversando. Só que vocês não esqueçam, né, que cada um é único, por mais que eles tenham o mesmo diagnóstico, às vezes ela fala, ai, tia Thaís, meu filho, né, elas me falam, né, me chamam de tia Thaís, ai, tia Thaís, o filho da fulana tá fazendo isso, o que você pensa? Eu falo, olha, vamos olhar, né, para o seu filho, o que você acha, né? Muitas das vezes tem uma família que está fazendo X terapias, né? E aí aquela mãe, ela se sente culpada, sabe assim, ou até impotente, porque ela não tem condições de poder proporcionar tudo aquilo pro seu filho. Então eu sinto muito isso, né? Eu sinto o desespero muitas das vezes, a tristeza dela, sabe? De não poder fazer. Eu falo, ó, vamos olhar, né? O que a gente pode fazer agora, né? Não vamos pensar lá na frente. Eu já ouvi muitos relatos, né, de mães da preocupação de quando elas não estiverem mais aqui, né, assim, desse sofrimento. Eu costumo dizer para elas, né, que vamos deixar eles mais autônomos. E eu brinco com elas que a criança é igual um cofrinho. E todo dia a gente coloca 1 centavinho na autonomia dessa criança, né? Porque para que a gente saque lá, né, na vida adolescente, adulta, essa autonomia, né, a gente precisa de todo dia colocar um pouquinho. Tem dia que a gente não vai colocar esse 1 centavinho e tá tudo bem, no outro dia a gente acorda, né, e renova as forças e tenta depositar esse 1 centavinho lá de autonomia. Minha irmã falou, né, cada dia tem as suas preocupações, né, e minha irmã fala muito, né, o quanto ela tem aprendido com a Cecília, né, e ela fala principalmente de dar autonomia, de deixar as crianças fazerem aquilo que elas dão conta, porque a gente tende, né, até fora da maternidade atípica, né, eu tendo a querer fazer as coisas pra ela, tipo assim, às vezes ela pode pôr o sapato, ela já consegue pôr o sapato, e eu vou lá e coloco, né. E isso, Jéssica, não é só da maternidade atípica. Eu tenho recebido muitas crianças no consultório que não tem nenhuma deficiência, nenhuma neurodivergência, mas pela correria do dia a dia, nós estamos assim com um tempo muito curto, né? Então a gente tem horário para chegar em Deixa que eu faço mais rápido. E assim, a gente muitas das vezes nem espera a criança, né? Eu sempre falo, gente,
tira a mão, né? Deixa a criança tentar colocar. Se ela não conseguir, até deixa a criança pedir ajuda, né? Aquelas crianças que podem, né? Que tem fala, conseguem se comunicar, pedindo ajuda. Deixa ela te olhar, pelo menos muitas vezes a gente nem deixa. A gente já tá lá, eu falo que na hora do banho parece um lava-jato. Só quero terminar esse banho. Isso. Então, assim, né, ele não vai acordar com 6, 7 anos, e aprendi a tomar banho sozinho. Não, a gente precisa de ensinar. Dói, viu? Dói ouvir. A gente precisa de ensinar a primeira criança, né, lá nos 2 anos, de lavar o pezinho, lavar a barriguinha. E eles têm essa vontade, a gente percebe que tem. É que, às vezes, né, eu tento me esforçar para deixar, mas às vezes na correria do dia a dia você não tem, porque senão é meia hora para você conseguir chegar, né? Mas a gente precisa mesmo, né? A minha de 3 tá tentando aí tirar a roupa sozinha, e enfim, tentar não colocar, ela fica nervosa quando ela não consegue, mas a gente precisa realmente dar autonomias para as crianças, né? Eu acho isso muito importante, né? Eu falo hoje com o advento, né, assim, dessa correria, né? Eu falo, todo mundo tem um monte de afazeres, né, para poder fazer, e a gente tá meio que atropelando as crianças. É verdade. Né? E eu percebo na questão da maternidade atípica, né, voltando um pouquinho, né, a agenda dessas crianças muito lotada, né? Então tem criança que passa 3, 4 horas numa clínica e a mãe, né, fica lá naquela recepção, muitas das vezes, né, assim, eu já ouvi de mãe falar, nossa, tia Thais, eu poderia estar fazendo tanta coisa, né? No final do ano, várias mães veio falar isso comigo, tia Thais, eu tô esgotada, né? Eu preciso de descanso. Eu falei, tudo bem. E muitas das vezes elas cancelam o atendimento e tal. E tem, assim, algumas pessoas que não entendem o porquê que tá cancelando. Quando uma mãe fala pra mim assim, tia Thais, esse dia eu recebi uma mensagem, tia Thais, nós vamos no clube, e era dia do meu atendimento. Ela falou, tudo bem pra você? Eu falei, ótimo, porque assim, a vida da criança neurodivergente atípica não pode ser reduzido à clínica. Elas têm que viver, né? Esse dia até falei com a sua irmã, né, com a Fernanda, que eu achei super legal, que ela foi no Hotel Fazenda, e a Cecília, né, lá. A gente tava junto. E eu falei, gente, que bacana, isso mesmo, né? A vida acontece para além da clínica. Sim. E eu percebo que a gente precisa de empoderar as mães mais sobre isso, né? Delas não se sentir culpada de cancelar uma terapia. A terapia é importante, Sim. A gente não posso dizer que não é, mas faltar um dia, não é um dia que a criança não vai na terapia que vai, né, que ele não vai evoluir. Uma regra, né? Mas tem que existir esses momentos. A gente sabe que cada criança é única, que cada criança tem uma necessidade. Tem criança, assim, que precisa de ter 3, 4 horas de terapia por dia, mas tem criança que não tem essa necessidade. E eu acho que a gente precisa de empoderar essas mães para que elas podem ter essa percepção. Porque, assim, a gente entende que no início talvez a gente dá muito estímulo e depois a gente tira um pouco do pé, né? Até a questão da alta. Eu tenho algumas mães que se sentem um pouco insegura quando a gente fala em alta e a gente faz um trabalho com elas, né, para poder ter essa alta. Eu tenho um paciente que eu falo que é uma alta supervisionada. Ele não vai mais no consultório. Eu falo com a mãe tipo assim, uma vez no mês, a cada 2 meses, e aí, como que tá? Por quê? Eles precisam de colocar em prática tudo aquilo que foi treinado. E muitas das vezes eu sinto que tem profissional que não consegue fazer isso. E não tem alta, a criança fica lá, eu falo que parece um casamento. Fica anos e anos e anos, né? E eu falo para as mães, vamos dar um tempo, né? Essa demanda que a gente já conseguiu. Vamos ver se a criança consegue, né, colocar em prática. Não tem problema a gente voltar, né? Eu acho que é muito importante a gente deixar aberto isso para as mamães atípicas, né? Eu lembro que eu dei alta, acho que foi em abril do ano passado, para uma criança autista, e ele fazia terapia na nossa clínica e numa outra clínica fazia outra terapia. E aí, quando essa mãe falou na recepção que o filho dela teve alta da TO, o pessoal falou, como assim? A TO tem que ser para sempre. Não, a TO não tem que ser para sempre. Né? Eu falo que a gente passa pela vida das crianças. E nós, enquanto profissional, a gente tem que empoderar essas famílias, essas mamães, né? Para que elas possam... dar essa autonomia para as crianças e para as mães também. Para todos, né? Porque, assim, eu penso que o nosso trabalho é importante, né? Eu falo assim, mas não tão importante como a gente pensa, né? Eu falo muito isso para as mamães, né? Quem mais conhece a criança é a mãe. E muitas das vezes eu fico assim, até
refletindo comigo, eu faço supervisão, né, com outras terapeutas, e a gente tem conversado muito sobre isso. Já parou para pensar na maternidade atípica, que tem não uma profissional, mas várias profissionais que fica, tipo, olha, eu acho que isso não tá legal, eu acho, ficar apontando e julgando o maternar dessa mãe. Eu tô imaginando aqui, né, o quanto de psicológico quem tá aí por trás da terapia, né, vocês profissionais, precisa ter, porque você tá lidando com a criança, que tem alguma neurodivergência ali, você precisa estar apta tecnicamente para lidar com aquilo, mas você precisa estar bem psicologicamente, de cabeça e enfim, de tudo, para atender a mãe também e poder passar tudo que está acontecendo, evolução, o que precisa ser feito, né? Deve ser uma loucura na cabeça de vocês. Eu falo assim que eu tô em terapia, né, desde que eu saí da faculdade. Eu falo que isso é muito importante pra mim, faz sentido pra Thaís, não sei pros outros profissionais, né? Eu não consigo, porque tem alguns momentos que a gente acaba, eu sinto que eu dou uma misturada, e aí eu levo isso pra minha terapia, e aí a minha terapeuta consegue me ajudar a organizar isso dentro de mim, né? Principalmente quando eu ouço, né, assim, coisas de injustiça, né? Eu ouço, a gente pensa que não, mas acontece, né? De ter uma festinha de aniversário e aquela criança não é convidada. E aí eu me coloco muito no local da criança e da mãe, né? Então eu imagino... Não tem como, você quase que faz parte ali da família. Sim, não tem como e aí se isso envolver. dói muito em mim, sabe assim? E ao mesmo tempo eu tenho que acalentar aquela mãe, né? Às vezes que ela vê pelas redes sociais que convidou amigos para poder brincar na casa e o filho dela nunca é convidado, né? E aí eu tenho feito um movimento com elas, né? Eu não sei se é o certo ou errado, mas é o que a gente tá conseguindo fazer juntas, né? É de tentar convidar, né? Assim, aquela mãe, né? Que ela tem mais afinidade, de convidar essa criança para poder ir na casa dela, né, para poder brincar ali, até para ela ter segurança, porque tem algumas mamães também que se sentem insegura de deixar o filho na casa da outra mãe, né, fala, não, tia Thais, eu acho que não vai dar certo. Eu falei, não, então convida para ir na sua casa, né, abre esse espaço, né, para outra mãe, né, então eu penso que a gente tá construindo ainda, eu acho que ainda falta muito, né, eu acho que a gente fala muito em inclusão, né, eu acho que melhorou-se muito, mas eu acho que tem um caminho muito grande ainda pra gente poder traçar, né, pra gente evoluir. Eu acho que a gente tá no caminho, mas tem muita coisa aí pra gente poder trabalhar para evoluir, né, tanto para os filhos quanto para as mães também desse cuidado, né. E você comentou bastante, né, neurodivergência. Quando a gente fala de neurodivergência, isso abrange tudo, Thaís? Como que é? Então, a neurodivergência hoje ela abrange, né, não só as crianças com deficiência, né, porque a gente sabe que a deficiência tem... Quando a pessoa é considerada deficiente, ela tem alguns, né, direitos, né, sociais, né, até algumas questões financeiras mesmo, que pode beneficiar essa família, né, essa criança, mas a gente engloba, né, a questão do TDAH, hoje a gente vê, né, a dislexia. Que ela não entra como deficiência, mas ela tá dentro da neurodivergência. Isso, né, então assim, o transtorno do espectro autista é considerado deficiência, mas ela também está na neurodivergência, né, é tudo que sai fora do padrão. Né? Então a gente costuma dizer tudo que não está no padrão do esperado, a gente entra aí nessa neurodivergência, né? E a gente tem visto cada vez mais das famílias se empoderarem disso, né? Igual, principalmente, né? Eu falo criança, né? Porque é o público que eu trabalho hoje, criança e adolescente, mas a questão da inclusão escolar, né? Então assim, a questão de quanto a nossa legislação tem mudado para garantir direito dessas pessoas neurodivergentes, que há pouco tempo, 3, 4 anos atrás, não tinha assim, direito de a criança com um laudo, né, da família ir lá na escola, de tentar negociar, olha, vamos tentar fazer dessa forma, né, porque eu sinto que tem muita coisa que está avançando na questão da educação, né, se a gente parar, eu falo em educação porque onde é o maior tempo que a criança passa? Na escola, né, então eu falo assim que a gente precisa de romper muitas barreiras ainda, né, no ambiente escolar, tanto para a pessoa com deficiência quanto a pessoa neurodivergente, mas a gente está construindo, né? Eu falo que a gente não pode desistir,
né? Aquela coisa de água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? E a gente tem empoderado, né, essas mamães, né, para poder estudar, para ir atrás, né, para poder, né, assim, não deixar tudo também na mão da escola, porque eu sempre falo, né, que família, escola e terapeutas é um tripé. Quando tudo tá caminhando alinhado, é muito mais chance a gente tem de sucesso, de dar certo. Se um desses ponta desse tripé não tá muito fazendo o seu papel, aí a gente vai ter que repensar, né? A gente vai ter que repensar, porque talvez a gente não tá auxiliando essa criança da melhor forma que ela precisa, né? Então eu penso dessa forma, assim, eu acho que a gente precisa de empoderar as mães, empoderar a escola sobre o papel deles, né? Nós, terapeutas, né, tá sempre se atualizando, né? De pensar que o nosso trabalho é importante, mas assim, a gente vai passar pela vida das crianças, e ele né? não tá, eu acho que isso que é interessante, onde tá a beleza, né, de tudo e da vida, né? Ele não tá pronto, né? Eu imagino que na sua área, tipo assim, lógico, você tem toda a técnica, mas cada vez tem que se atualizar, né? Você mesmo falou assim, eu comecei a conversar, porque você precisa, imagino que a faculdade não te ensinou como conversar com as mães, né? De então, jeito nenhum. A gente tem que estar se atualizando, conversando, entendendo o que tá mudando, e eu acho, né, que a gente precisa também de ter a humildade de, eu não sei tudo, e muitas das vezes as mães mandam tipo assim, um WhatsApp pra mim, falar, ai, tia Thaís, tá acontecendo isso, que eu faço? Eu falo, não sei, né, eu vou estudar, eu vou pedir ajuda. Coisa, vamos pensar juntas no que faz sentido, porque às vezes eu falo que até na terapia, né, a gente não tá como psicóloga, eu te falo o que você faz, você vai lá, faz e dá certo. Não, a gente tem que escolher, entender juntas o que faz sentido para sua vida, assim como tudo na vida, não tem a receita de bolo, né, Thaís? Não tem, não, a gente tá construindo esse mundo junto, né, a questão eu falo que quando eu saí da faculdade, não se falava em autismo, né, há 18 anos atrás, eu não sou barretense, então quando eu cheguei em Barretos, há 13 anos, eu lembro que as mães falavam assim pra mim, né, você atende autista? Eu falava, eu atendo criança, né, eu não atendo diagnóstico, né, porque tem muito isso também, né, assim, porque vem a pessoa primeiro, depois do diagnóstico, né, eu costumo dizer para as mães que o diagnóstico não é destino, mas ele é uma bússola para onde que a gente está indo, né? Eu falo assim que o diagnóstico é mais uma característica da criança, como a cor dos cabelos, a cor dos olhos. Sim, muitas das vezes o nível de suporte daquela criança é grande, né? Então talvez naquele momento a família tá vendo só o diagnóstico. Então, nosso papel enquanto terapeuta é ajudar essa família também ver o filho para além do diagnóstico, né? Porque todos nós, eu acredito muito nisso, né? Eu acho que vem da minha formação, né, de ser terapeuta ocupacional, que a gente acredita muito na questão que todos nós temos potencialidades e habilidades, né? Todo ser humano, todo mundo tem dificuldade. E nenhum é igual ao outro, né? Não, e é muito importante a gente respeitar essa subjetividade de cada um, né, a singularidade, né, porque muitas das vezes a gente quer, né, assim, traçar um plano terapêutico igual eu atendo várias crianças que têm 5 anos, então se parar para pensar no desenvolvimento típico, com 5 anos todas as crianças têm que estar fazendo mais ou menos a mesma coisa, só que aí que tá, né, a beleza, né, assim, da gente ter um plano terapêutico individualizado, baseado no que faz sentido para aquela família, como já teve época que eu ia conversar com as mamães, eu falo mamães porque geralmente é mais as mães, né, que tá ali no dia a dia, mas os pais participam também, eu gosto muito de conversar tanto com a mãe quanto com o pai junto, principalmente quando a gente vai dar devolutiva, ou vai ser aquela conversa de traçar metas, né, para aquele ano. Mas a gente sabe que o cuidado normalmente principal fica com as mães, né, Isso, Thaís? E aí de falar mesmo assim, ó, faz sentido para você isso? Né, porque não adianta eu querer, se não fizer sentido pro outro, ela não vai seguir as orientações. Na família, na casa, na rotina. Né, porque às vezes a gente quer uma coisa, assim, a gente sabe que é importante para o desenvolvimento daquela criança, aí eu falo que nesse momento eu viro advogada, né, porque aí eu tenho que advogar em favor daquela criança, né, pra tentar ver se a mãe falar não, então não, né, então é muito importante a gente respeitar isso, né, e muitas das vezes a gente fala isso com as famílias e tem família que tá naquela fase que ainda não tá situada, né, com
quem é aquela criança, quais são as potencialidades, e muitas das vezes a gente tem que mostrar realmente para a família. Olha como ela faz isso de bom, né? Esse dia eu recebi uma mãe, eu não tô atendendo, eu só acolhi ela, né? A gente ainda tá vendo se eu vou. E ela falou, nossa, eu recebi uma devolutiva, a pessoa só falou mal, só falou coisas que meu filho não consegue fazer, né? Então, assim, um alerta para nós, né? Pra gente, enquanto terapeuta, repensar nisso, né? De falar as coisas que a criança precisa de habilidades a ganhar, mas a gente também aquilo fala que ela já tem, né? De bom, né? E é uma coisa que eu tenho perguntado isso para muitas pessoas próximas de mim, para além do mundo aí que eu vou falar de terapeutas, né? Minhas amigas que não são terapeutas, eu falo assim, qual é o ponto forte do seu filho? Você já parou pra pensar? Qual que é o ponto forte das suas meninas? É verdade, porque a gente tá sempre ali querendo consertar e fazer alguma coisa, né? É verdade. Você faz muito sentido. Né, da gente, qual que é o ponto forte do seu filho? Porque a gente tem que partir daí, né, na verdade, até na teoria da educação, no sentido assim, eu pego aquilo que ele tem o potencial, aquilo que ele é bom, e como que eu vou transformando isso a ponto de se desenvolver em outras áreas, né? Faz muito sentido. E é engraçado, né, você falou isso, porque às vezes a gente não pensa nem na gente. Não, né? A gente tipo só vê os defeitos. No que eu sou boa, tipo assim, a gente só... É claro, né, até no trabalho você precisa pensar no sentido de você precisa entender o que você precisa desenvolver, mas vamos olhar para aquilo que a gente já tem, faz muito sentido. Sim, na minha maternidade, o que eu faço de bom? Muitas das vezes a gente não vê isso, né, a gente não vê os nossos pontos fortes, a gente só vê aquilo que falta, né, o que tá faltando, né, e uma coisa assim, eu sei que eu não sou a mãe perfeita, eu falo isso sempre para os meninos em casa, eu sou a mãe que eu estou conseguindo dar conta, né, com aquilo, né, hoje eu olho, né, algumas coisas que eu fiz, né, ao longo desses, né, 20 anos, né, vai ser o meu 21º Dia das Mães agora, né, em maio, né, eu falo que eu tento, assim, como um conforto para mim, com aquilo que eu tinha naquele momento, com as informações que eu tinha, com a vivência que eu tinha, né, com os meus filhos, né, eu fui fazendo, né, hoje eu olho muitas coisas e eu falo, nossa, eu poderia ter feito diferente, né. Mas você fez aquilo que era o melhor naquele momento, né, porque depois que passa é muito fácil a gente olhar e falar assim, nossa, podia... Mas ali a gente faz o melhor que a gente pode. Eu acho que a gente precisa ter mais isso em mente, né? E até quando eu falo isso pra você, eu tô falando pra mim também, né? Porque eu também tô o tempo todo me cobrando, né, Thaís? Thaís, e pensando que a gente tá aí no mês de abril, e o mês de abril é sobre conscientização do autismo, é isso? Sim, dia 2 de abril, né, agora, vai ser o Dia Mundial da Conscientização do Transtorno do Espectro Autista, né, então hoje não... E nesse mês de abril, né, todo o mundo inteiro fala sobre isso, né, sobre a questão da conscientização, né, da importância, né, do respeito, da informação, para poder quebrar barreiras, né, para poder quebrar preconceito mesmo, né, porque muitas das vezes as pessoas pensam que o autista, todos são iguais, né, eu sempre digo, se você conhece um autista, você conhece só aquele autista, né, como, né, tem o espectro, né, mesmo que é um nível de suporte 1, nunca vai ser igual ao outro, né, então assim, porque é um cérebro diferente, até assim, na ciência, né, hoje, né, a questão da genética, existe muitos estudos, né, falando que o TEA é genético, sim, né, só que eles não conseguem mapear um único gene, diferente, né, de outros transtornos, né, outras síndromes. Então, assim, existe infinitos genes e várias combinações, e aí tá, eu falo assim, a beleza de cada autista, mas aí também tá o desafio de cada autista, né? Eu sinto assim que é desafiante para todos, para a família, para os terapeutas, para a questão da escola, né? Porque o que eu tô fazendo pro João não vai dar certo pro José, né? Então assim, de ter esse olhar de pensar que cada um é único, né? A gente precisa de falar muito sobre isso. E esse ano o tema da campanha é sobre suporte, né? Assim, que a autonomia a gente se constrói com suporte, né? Com uma rede, né, de apoio, não só em casa, né, mas na escola, né, na sociedade como um todo, né? Igual eu falo, eu tenho conversado com algumas amigas que são empresárias, que têm, né, tipo, um exemplo, uma pizzaria, né, e eu falo para elas,
o que você tem no seu espaço para poder, né, receber, né, as pessoas neurodivergentes, né? Porque muitas das vezes a gente não se preocupa com isso, né? Para a inclusão realmente acontecer, a gente tem que expandir os outros, né, espaços, igual nas empresas, né? Igual a gente sabe que muitos autistas nível de suporte 1 tá na faculdade, eles estão aí no mercado de trabalho. E o que as empresas estão fazendo para poder acolher, né, essas pessoas, né? Será que tem uma política, né, para poder receber, né? Será que ou só cumpre cota, né? Porque a gente sabe que as empresas têm, né, incentivos fiscais para poder ter uma pessoa com deficiência lá na sua empresa, mas como que tá? Realmente, será que ele tá tendo esse apoio? Né? Como que tá incluindo ele ali naquele ambiente? Eu acho assim que a gente tem muito a pensar, a refletir, né, para que realmente a gente tenha uma inclusão, né? E eu brinco que a inclusão começa em casa, né? Eu tenho já ouvi muito ao longo desses 18 anos, tipo, da própria família sumir, tipo assim, de ficar só aquele núcleo familiar e assim, não te convidar, tipo assim, não convidar pra poder ir, sabe assim, na casa, né, de um tios, primos, né, isso, e não ter essa convivência, de ficar só aquele núcleo familiar mesmo, a mãe, o pai e a criança. Né? Então, assim, é uma coisa pra gente pensar, né, assim, não só nesse mês, mas todos os dias. Todos os dias, o quanto a gente pode fazer pra incluir, né? Sim. Estamos aqui falando do autismo, mas das pessoas neurodivergentes, sim, não é verdade? Muito obrigada, Thaís, foi muito bom o nosso bate-papo. Queria agradecer, né? A Thaís, ela é terapeuta ocupacional lá na clínica Espaço Integrar. Então, queria agradecer, ela atende lá, ela cuida da Cecília também, minha sobrinha, minha filhada. Então, queria agradecer muito, né, você ter vindo aqui contar um pouquinho dessa jornada, falar um pouquinho da maternidade atípica, obrigada. Gostaria também de acho que pedir uma dica aí para as mães, acho que tanto para as mães que estão aí passando no começo da maternidade, porque você já passou por tudo isso, né, mas também para aquelas que estão aí passando na mesma fase sua, que quem tá aqui com filho mais novo acha que é mais fácil, mas não é tão desafiador quanto, né? O que você pode falar para elas? Eu penso que a maternidade, indiferente da fase, ela tem os bônus e os ônus, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que nos respeitar, né? Muitas das vezes a gente não consegue isso, né? E estabelecer limite. Muitas das vezes a gente pensa também, porque a gente é mãe, pode-se fazer tudo, né? E muitas vezes a gente não olha para nós. Eu demorei muito, tá? Para poder pensar sobre isso, né? Eu fiquei muitos anos envolta só dos meninos, do cuidado mesmo, né? Mas por mais que eu sei que é difícil, né? Mas ter um momento, uma horinha na sua semana tirar para cuidar de você, que seja para poder fazer uma unha, para bater um papo com uma amiga, para fazer uma atividade física, né? Porque a gente estando bem, a relação da gente, né? Primeiro a pessoa, para depois a mãe, né? Então, assim, concordo. É uma coisa simples e tomar um café da tarde sozinha. Gente, não sei se vocês já tiveram essa experiência. É muito bom você ir numa padaria ou numa cafeteria e sentar você com você mesmo, né? De ter esse momento, né? De ter um banho mais demorado. Às vezes a gente pensa, porque o filho é pequeno, a gente não vai conseguir mais dormir. Vocês vão conseguir dormir, tá, gente? Porque muitas vezes vai ser outra, vai né? ser outra. Talvez vocês não vão dormir, né? Por ouçando, né? Isso. Mas a gente tem que confiar e acreditar que a gente está fazendo o nosso melhor, o que a gente consegue naquele momento. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez, Eu Thaís. que agradeço a oportunidade, né, e estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigada. Esse foi mais um episódio do podcast Jornada da Mãe. Se inscreva no canal no YouTube. Você também pode assistir no Spotify. E até a próxima.